as águas é algo tremendo. Muitos estudiosos dizem que Pedro só conseguiu andar sobre as águas porque Jesus liberou uma palavra que era aquela, vem. E aí aquela palavra deu autoridade a Pedro para poder... Mas eu quero lembrar para vocês que foi Pedro que pediu para Jesus mandar ele ir. Senhor, se és tu, então manda que eu venha. Quer dizer, Pedro tomou uma atitude. Só que a cabeça de Pedro era assim, é uma cabeça de discípulo, Jonas. E o discípulo pensa assim, se o meu mestre faz, eu posso fazer também. Ué, se ele é meu mestre e eu estou aprendendo com ele e eu tenho que replicar as suas obras, então eu posso andar sobre as águas. Você entende isso? Você entende que quando a gente entende com uma cabeça de discípulo, de filho, afinal de contas, nossos filhos olham para nós, nós como espelho, e desejam replicar as nossas atitudes, palavras e sentimentos e forma de ser. Sim ou não? Assim deveríamos ser nós com Cristo. Olhar para as suas obras, olhar para a sua palavra e replicá-la como Cristo replicou. Então Pedro olhou, falou, se és tu, Senhor, então manda eu ir contigo por sobre as águas. E você vem. E aí Pedro, sozinho, botou o pé para o lado de fora, ficou... Olha, irmãos, se ele tivesse somente ficado em pé na água, já tinha sido um milagre. Mas a palavra fala que ele caminhou. Olha, muitas vezes nós estamos esperando Deus operar um milagre, porque Ele é um Deus de milagre. Mas existem momentos na nossa vida que Deus espera você colocar o pé para o lado de fora do barco e, pela fé, andar sobre as águas. Sabe por que a responsabilidade foi de Pedro? Porque Pedro começou a afundar e Jesus repreendeu ele, homem de pouca fé. Porque se aquilo dependesse de Jesus, por que ele deixou então Pedro afundar? Só para repreender Pedro? Você entende que é a fé operante, mas a fé que estava em Pedro, ele acreditou de tal forma, ele teve fé de tal forma, que ele pisou na água e ele caminhou na água. Ninguém mais fez isso, eu não conheço mais ninguém, nunca ouvi falar. Às vezes Deus está esperando uma atitude sua, porque às vezes o milagre vai acontecer com algo que você faz, com algo que vai fazer você romper fé. Às vezes a gente está numa porta, às vezes Deus permite a porta fechar para que a gente rompa em fé dentro de casa, dentro do quarto, seja onde a gente estiver de porta fechada. A palavra diz que quando Jesus subiu para o Monte da Transfiguração, a glória de Deus foi tão poderosa que a carne humana, o corpo humano de Jesus foi capaz de segurar a glória e explodiu. E o corpo dele, o rosto dele brilhou e se transfigurou em luz. Às vezes, o Senhor está desejando, nos esperando, lá no meio do mar. Olha, é interessante, irmãos, que isso tudo aconteceu no meio do mar bravo. A onda estava alta, tempestade pegando, vento rolando, onda alta, jogando o barco para um lado para o outro. No meio da tempestade, Pedro botou o pé para o lado de fora. Olha, a onda não mudou, as circunstâncias não mudaram, a situação não mudou, as pessoas não mudaram. Ele simplesmente teve fé, independente da situação, botou os pés para fora e andou sobre as águas. Amém? Irmãos, que tipo de fé que nós temos? Qual é o tipo de fé que nós temos? Perceba. A palavra diz, é interessante aqui, ó, no versículo 30, a primeira palavra é reparando, porém, na força do vento. Essa palavra reparar tem sentido de dar foco. Ele focou no vento. Ele deu foco, ele começou a perceber mais o vento do que o Cristo. E aí ele começou a afundar. Mas ele já estava perto de Jesus, porque quando ele clamou por socorro, Jesus estendeu a mão, então ele estava pertinho. Então ele pegou. Eu não sei, a Bíblia não fala que distância ele estava, mas ele pegou e salvou Pedro. Mas olha, se você reparar, Pedro, só nessa passagem, ele gritou de medo porque achou que fosse fantasma, ficou desesperado. Cadê a fé? Quando ele ouviu a voz do Senhor, se és tu, a fé acendeu. Se és tu, manda que eu vou. Aí ele vem, aí ele pegou e foi. Cheio de fé, cheio de poder, cheio de autoridade. Daqui a pouco ele tirou o olho de Jesus, sentiu o vento mais forte e a fé dele, aí ele começou a afundar. Você entende que o ser humano é assim? Pedro é uma figura de constância, é uma figura do ser humano inconstante, da natureza humana. Ele é uma figura da natureza humana. Mas eu quero falar para vocês sobre fé hoje, porque a fé independe da porta fechada ou da porta aberta. E eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia em Hebreus, porque Hebreus tem um momento que ele fala sobre os heróis da fé. E eu quero dizer para você que a fé ela tem dois aspectos. A fé ela tem dois aspectos. E nós vamos falar sobre esses dois aspectos aqui, tá? Mas antes eu quero que você entenda algo. Porque a fé não é fé como se prega hoje em dia. Você liga a televisão, você liga um rádio, você fala assim, se você tiver fé e der R$50, Deus vai te dar 1.000. Se você tiver fé, Deus vai te dar uma Lamborghini. Se você tiver fé, Davi, você pode acordar hoje
Você pode dormir hoje e acordar amanhã tocando teclado igual o Beethoven. Fé não é isso. Afinal de contas, o crente tem fé no quê? Tem umas músicas no mundo que diz assim, não sei o que da fé, porque a fé nunca pode falhar. Não tem uma música aí de um cara famoso aí? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Mas é isso aí. Mas ainda tem uma outra música assim, não sei o que lá, fé na vida, fé em Deus, fé na vida, sei lá o quê. Eu não sei, tem uma música que fala disso aí. É tão interessante porque a fé que essas músicas falam é uma fé do homem. É uma fé do homem. Ele acredita que os tempos podem mudar, ele acredita que o salário pode aumentar, ele acredita que uma casa pode ser melhor, ele acredita que eu posso ter um salário maior, ele acredita em tantas coisas. Só que a fé do crente é naquilo que não é visível. Irmão, a fé do crente é naquilo que você não está vendo. Você pode dar um amém? De vez em quando, se vocês falarem assim, um amém, eu vou saber que vocês estão acompanhando, entendeu? Não é palpável. A fé do crente não é palpável. E aí eu quero explicar um pouco sobre fé, para que a gente não se iluda. Hebreus capítulo 10, versículo 32 diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores e depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto em opróbrio quanto em tribulações, tornando-vos participantes daqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência, ou vocês sabem, que vós mesmos possuem um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade, sim, de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco, tem aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela... Olha só, ele está falando assim, naqueles primeiros dias que vocês foram iluminados, quer dizer, que vocês aceitaram Jesus e que a luz do Senhor, a luz da palavra, a luz do evangelho do reino veio sobre vocês, aconteceu uma coisa, vocês sustentaram grande tribulação. Você não viu aquela expressão, você aceitou Jesus, aí agora a coisa piora? Já viu essas coisas? Às vezes o povo crente não fala assim, aceita Jesus para melhorar, mas não melhora, o negócio fica difícil, piora. Essa palavra está explicando por quê. Sabe por quê? Porque a intenção de Cristo é fazer com que todos os crentes estejam no mesmo nível. Então ele aceita, ele espreme para que Cristo viva. Para quê? Porque quando ele espreme, a nossa fé, ela começa a manifestar. Porque ele espreme as coisas materiais, as coisas físicas, que ele tem que esgotar essa bagaça, até que você consiga tirar as suas esperanças disso, para que a sua fé e a sua esperança seja depositada em algo não palpável, não feito pela mão dos homens, não visível e que vá, como a própria palavra fala, porque nós temos o entendimento que nós temos algo durável e superior. Irmão, a igreja, você tem algo no céu superior a qualquer coisa que você tem nessa terra. E a sua fé deve estar nisso. Por isso nós sustentamos grandes dificuldades para sermos espremidos, para que a nossa fé se manifeste, mas na coisa correta. Algo no céu, algo espiritual, algo que Deus fez para você, guru. Então Deus quer que todos nós passemos por isso, sabe por quê? Porque Ele não está humilhando a gente por humilhar, Ele está... Teve uma expressão aqui que alguém falou assim, quando Deus aplica a prova, Ele fica quieto, o professor fica quieto. Não é porque Ele quer ver você sofrendo, é porque Ele está extraindo de você o que tem dele, você, a semente espiritual. Essa semente espiritual, ela tem que brotar em você. Porque vocês sabem mesmo que possuem patrimônio superior e durável. Então, olha que alerta, não abandone tanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. Mas ele fala assim, ele também reconhece, com efeito, vós tendes necessidade. Com efeito, vós tendes necessidade de perseverança. Irmão, tá sem grana? Ficou desempregado? Persevera. Eu não estou falando que você tem que parar de distribuir seu currículo.
persevera nas coisas do alto. Tá doente, irmão? Orou por cura, não veio. A fé tem que estar naquilo que não está nos seus olhos. Porque no céu não há doença, não há tristeza, alegria eterna, gozo e alegria. Isso aqui é passado. É passado assim que passa. Passa rápido, sabe? Aonde nós... É porque a gente quer colocar em prática uma fé para alcançar coisas palpáveis, coisas humanas. Mas o cristão que segue a Cristo, a sua fé é no que é inabalável. Então o casamento está ruim, permanece. Não aconteceu milagre nenhum, permanece. Brigou com a mulher, brigou com o marido, permanece. Tô sem dinheiro, permanece. A palavra é assim, necessitais de perseverança. Permanece. Não está aparecendo cliente, permanece. Mas permanece, irmão. Permanece crendo que o Senhor está no negócio, que está no barco, que Ele está contigo e que nós não sofremos nada ainda, nada nesse mundo nos fez passar pelo que o Senhor passou. Às vezes a gente se ilude vindo para a igreja achando que Deus vai fazer um milagre, e Ele faz milagre. Gente, eu estou falando de fé. A fé, ela realiza proezas. Só que eu preciso explicar o que é fé e para que a fé existe. Porque senão você vai querer um carro importado, talvez não consiga, e vai ficar decepcionado. E ainda tem gente que fala assim, você não creu? Não recebeu o milagre. Quantas vezes você falou que ia acontecer algo contigo, esperou, desejou, não aconteceu, e alguém falou assim, também tua fé, com essa fé que você tem, irmão, você não vai chegar em lugar nenhum. É colocar em operação a fé de forma errada. Versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Porque está falando assim que nós precisamos de permanecer, perseverança em Cristo. Não abandonar o Senhor, porque isso, a perseverança tem um grande galardão. Eu vou falar para você, irmão. Lá em casa, eu e Valquíria, quando a gente começa a brigar, eu falo para ela assim, cara, eu acho que eu tenho um galardão no céu. E ela fala a mesma coisa para mim, irmão. Maicon, você não sabe o meu galardão que eu tenho por ficar te segurando a tua onda. Te suportar. Deve ter um mistério para mim lá em cima. E tem de fato. Porque não quer dizer que o meu casamento é perfeito, é maravilhoso. Mas nós estamos pé caído, de joelho, rolando. Nós estamos permanecendo em Cristo. E eu falo isso com toda a misericórdia, com toda a graça. E peço que o Senhor nos cubra, nos guarde com a sua presença. Ora, a fé, versículo capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir as coisas que são visíveis. Ele está dizendo aqui que pela fé as coisas que nós vemos vieram a existir pelas coisas que não existem. Quer dizer, o que ele está falando? Que quando nós temos fé, nós puxamos do espiritual algo que não vemos e manifestamos no presente, de forma que nós manifestamos. Irmãos, isso é tão simples de entender, eu vou te dar um exemplo. Se você é uma pessoa que teve um problema com uma pessoa, uma briga séria, aquela pessoa te magoou, te humilhou, você ficou magoado, você guardou rancor, aquilo ali virou uma raiz de amargura, e você não perdoa, você vai ficar doente. Sim ou não? A ciência já provou que é comprovado cientificamente que falta de perdão gera doenças psicossomáticas. Até câncer já foi provado que é possível ter por conta de doenças psicossomáticas. Quer dizer, só porque a pessoa tem algo na mente que ela acredita que é ruim, pensamento ruim, de dificuldade, aquilo gerou uma coisa tão ruim que ela ficou doente. Agora imagina se a gente pega e faz o contrário. Pega a nossa fé e utiliza de forma correta. A gente vai pegar, a gente acredita em algo que não está vendo. A gente não está vendo. E a gente consegue, olha, volta a dizer, às vezes Deus está esperando você se posicionar. Ele não quer que, ele não vai jogar o milagre no seu colo. Às vezes é uma questão de posicionamento, como Pedro fazia, vem. E ele saiu do barco sozinho. E aí, a partir do versículo 4, eu quero explicar para vocês as duas características da fé. E a primeira é a fé que agrada a Deus. Porque diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, dando a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Antes da sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. E, de fato, sem fé,
é impossível agradar a Deus. A fé é uma fé que agrada a Deus. Irmão, a fé não é feita para você agradar você mesmo, para alcançar seus objetivos próprios. A fé não foi feita para você manifestar um carro importado. Não foi feita para você ter uma Bíblia maior. Não foi feita para eu comprar uma moto melhor, para quem curte moto. A fé foi feita, tem dois aspectos, e a primeira é agradar a Deus. Como você, Davi, agrada a Deus? Como você, irmão, agrada a Deus? Porque se o versículo diz, sem fé é impossível, foi dito aqui na frente, você pode tocar o melhor violão do mundo, tocar a melhor bateria do mundo, estar aqui presente em todos os cultos, se ajoelhar na sua casa todo dia, mas se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Você está gastando a sua vida em alguma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira característica, quando você for usar a fé, use de forma correta. Se você quiser ter fé, tenha da forma correta. Queira agradar ao Senhor em primeiro lugar. Porque a palavra diz, Deus não dá ponto sem nó na palavra. Ela fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A segunda característica da fé, eu não vou conseguir falar em uma palavra. Mas a segunda característica da fé, ela tem sentido de herança, de conquista, de permanecer. Porque o que é uma pessoa que é herdeira? O que é um herdeiro, Juninho? Não, vou fazer melhor. O que é um herdeiro, filha? Mas ela tem que fazer o que para ser herdeira? Ser filho. Mais o quê? Tem que morrer. Não é o pai, sim. O papel do herdeiro é esperar o pai morrer. E aí ele assume tudo. Por simples fato de ser filho. O fato de esperar tem sentido de perseverar. Entende? Eu quero ler mais 3 versículos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Versículo 8. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava, você vê que é herdeiro, aguardava, confiava. Você percebe que tudo tem o sentido de permanecer na posição, de estar no lugar certo, na posição certa. Porque aguardava a cidade, versículo 10, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Às vezes, irmãos, nós somos que nem mães estéreis. Nós aguardamos anos da nossa vida. Nós buscamos soluções anos da nossa vida. Gastamos todo o nosso dinheiro, entendimento, conhecimento, herança, influência para curar algo. Até que Deus esgote todas as possibilidades na nossa vida. Esgote todas as possibilidades de esperança, para que a nossa esperança seja nele. Para que quando tudo, não existir mais nada e só tiver ele, quando a porta estiver fechada e só tiver um defunto dentro do quarto, quando a porta estiver fechada e só tiver vasilha vazia, quando tiver a porta fechada e não der para entrar, não tem prosperidade, não tem de onde chegar, espera ele acontecer isso e ele entra, porque Deus só opera mediante uma fé verdadeira. A fé do homem não adianta, que a fé costuma falhar, esquece. Isso é fé do homem. Nós não somos desse mundo. Nossa fé, nossa esperança não está nada desse mundo. Esse mundo é só um deserto para nós. Quer ver um exemplo bacana? Eu sou apaixonado por moto. Gosto muito de andar de moto. Eu vou andar de moto com o Juninho, vou andar de moto com o Jonas. É aquela coisa bacana da adrenalina, a gente anda de moto, a gente acelera, a gente para, toma um café, bate papo, volta acelerando. Eu chego em casa, a adrenalina vai diminuindo. Em 10 minutos eu não estou sentindo mais nada. É momentâneo. E assim é qualquer coisa na vida do ser humano. É como uma erva que está verde agora e ela seca amanhã. Então a fé tem 2 grandes aspectos. O primeiro, agradar a Deus. E o segundo, te dar condição de permanecer. Não importa se você está vendo solução. Aliás, eu vou até mudar essa frase. Geralmente a gente não vê solução, não vê saída. Geralmente a gente não vê solução, não vê saída. Mas quando a gente permanece, a palavra diz no versículo 36 que há um grande 35, que existe um grande galardão na fé que gera permanência. Mas quando a gente permanece numa situação que a gente acha que está falido, Michael, como é que é? Não interessa. Se a situação é uma situação que Deus abençoa, porque assim,
o que eu posso falar? A palavra fala que eu nunca vi o justo mendigar o pão. A palavra fala que a família é algo de Deus. Então não importa se eu estou na rua e não tenho o que comer. Não importa se a minha família está sendo... Ai, cara, às vezes você já separou da tua esposa. Já está morando em outro lugar. A esposa já está morando em casa. Deus fala assim, peraí, calma. Mas o seu coração está... Vocês estão de corpo longe. Mas o coração está assim, poxa, meu casamento. Poxa, meu casamento. Porque a sua fé ainda permanece em seu coração. Ainda que esteja morto, ainda que o defunto esteja morto. Quer dizer, defunto só pode estar morto. Ainda que o defunto esteja ali na frente, mas se você permanecer, não importa o como você permanece, o quanto você é forte, não é, mas se você permanece, essa fé, irmão, quantas famílias eu já vi voltando porque o marido estava num lugar, a esposa estava no outro, Deus começou a operar e pum, juntou de novo. Ah, mas ele não voltou voltei, meu casamento é maravilhoso. Não, ele vai voltar de onde parou, filho. Com aqueles problemas, com aquela situação. Não é mágica. Mas a fé, ela cura. A fé liberta. A fé certa restaura. A fé certa leva na direção do Pai. A fé certa consegue alegrar e agradar o coração de Deus. Nós estamos nessa terra como filhos do Senhor. E você que é pai vai entender o que eu vou falar aqui. Quem nos dera que nossos filhos entendessem isso e agissem durante a sua vida somente para agradar os seus pais.